a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Hoje eu vou começar com uma pergunta, quase uma charada. O que é o que é? Um processo que todos nós vivemos e que pode transformar completamente a nossa relação com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Eu vou dar 3 segundos aí para vocês pensarem. Quem disse processo de individuação, acertou. Hoje vamos falar com detalhes sobre esse conceito que já citamos várias vezes neste processo e que é um dos pilares da teoria junguiana. Por isso, prestem muita atenção e vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre o que é o processo de individuação. E o que a psicologia tem com isso? Então, vamos começar do começo, né? Aonde que esse conceito de processo de individuação aparece pela primeira vez? Bom, Jung, ele traz as primeiras formulações sobre individuação numa obra lá de 1912, que se chama Símbolos da Transformação. Basicamente, gente, esse livro, ele explora os símbolos, né, presentes em mitos, religiões, sonhos, fantasias, e vai interpretar esses símbolos como expressões de processos, né, do inconsciente. Ou seja, o foco desse livro, dos símbolos da transformação, é a análise dos símbolos e imagens arquetípicas que emergem do inconsciente coletivo. O Jung examina como esses símbolos são transformações da libido. Aliás, né, vamos fazer uma parênteses aqui, lembrar que o Jung entende a libido não apenas como uma energia sexual, né, como no caso do Freud, mas como uma força psíquica geral, que motiva, que orienta o comportamento humano. E aí esse livro, né, que a gente está falando aqui, ele é, assim, crucial para o desenvolvimento do conceito de individuação e também para a formulação da própria psicologia junguiana. Se a gente observar a teoria e o pensamento do Jung, a gente consegue traçar alguns pontos que fizeram ele chegar a esse conceito. O primeiro que vamos ressaltar é o que o autor Murray Stein traz no seu livro Mapa da Alma. Ele se refere ao fato de que Jung observou que as pessoas crescem, se desenvolvem e depois envelhecem. E que isso é algo inerente à experiência humana. Biologicamente falando, todo mundo nasce bebê, depois vai crescendo, ganha uma série de capacidades físicas, habilidade, comunicação, força. Atinge o ápice de vitalidade quando jovem e conforme a pessoa vai envelhecendo, o seu declínio físico irá ocorrer naturalmente. A questão é, Jung entendeu que essa ordem natural de desenvolvimento, que é biológico, tem uma correspondência na psique, através de padrões arquetípicos. Nas palavras do Murray Stein, um conjunto de imagens arquetípicas que dão forma a atitudes, condutas e motivações psicológicas fornecem uma base sólida de apoio a cada etapa da vida. Dessa forma, em cada fase da vida, além da trilha biológica que já é esperada, nós temos também um padrão arquetípico que está nos apoiando. Por exemplo, o bebê nasce fisicamente dependente da sua mãe e ela vai estar preparada para suprir as necessidades físicas do seu bebê. Esse par mãe-bebê é um padrão arquetípico e que é essencial no começo da vida de todos nós. E aqui temos uma questão muito interessante. Olha só, diferente de outros teóricos que enxergavam o desenvolvimento como algo quase típico e pertinente apenas à infância, e que depois disso nada importava, não tinha nada importante acontecendo no quesito desenvolvimento, o Jung entendia que o desenvolvimento era algo contínuo, que acontece em qualquer idade, inclusive na velhice.
Nas palavras do Stan, a plena expressão e manifestação da personalidade leva uma vida inteira para desenrolar-se. Ou seja, o si mesmo emerge aos poucos, de uma forma contínua, através do desenvolvimento do indivíduo. Resumindo, o conceito de individuação foi tendo como base algumas compreensões, e uma delas foi que Jung entendia que o desenvolvimento biológico do ser humano acontece junto com o desenvolvimento psicológico da pessoa. E que esse desenvolvimento não termina na infância, mas é para o resto da vida. Esse diferencial que você comentou, né, Dani? É bem legal, assim, do Jung, né? Dele entender o processo de desenvolvimento não só lá na infância. Pois é. Porque não fica aquela coisa... Tá, e aí? Aconteceu na infância, o que eu faço com o resto da minha vida, né? Chegou num platô e de repente se despenca. Exato. E não é isso, né? Aí que começa a grande jornada. Sim. Bom, é isso aí, gente. E aí, o segundo ponto, né, que vale a gente destacar aqui, é que o conceito de individuação começou a se formar quando Jung se afastou da ideias do Freud, né? Eles, cada um tinha ali um ponto de vista sobre a mesma coisa, mas especialmente quando a questão da natureza da libido começou a ser diferenciada de um para o outro. Como a Mera falou, né, no início do episódio, o Freud via a libido principalmente como uma energia sexual. Já o Jung a reinterpretou como uma força psíquica mais ampla. Ela abrange mais ideias e mais coisas aí do que o Freud está dizendo, direcionado para a questão da sexualidade. Então, esse distanciamento permitiu o Jung explorar novos territórios do inconsciente humano. E daí o Jung, então, começou a estudar símbolos, como a gente fala tanto aqui nos episódios, mitos de diversas culturas, que ele percebeu que tudo isso expressava alguns padrões universais, né, ou os arquétipos, como a gente já falou aqui, que estão presentes no inconsciente coletivo. Ele entendeu que esses símbolos, quando integrados à consciência individual, ajudavam então no desenvolvimento de uma personalidade mais completa, levando à individuação. Muito legal. E aí, gente, além disso, um terceiro ponto, né, que ajudou, digamos assim, Jung chegar nesse conceito, foi a consideração que ele teve ali pelo seu próprio contexto clínico, né? O Jung, ele observou que muitos dos seus pacientes enfrentavam crises que não podiam ser explicadas apenas ali pela questão da sexualidade reprimida, né, como Freud sugeria. Olha que bacana isso. Ele notou que os sintomas dos pacientes frequentemente envolviam questões de identidade e busca de sentido. Essa observação, né, levou Jung a considerar que os conflitos psíquicos eram frequentemente sinais de um processo de desenvolvimento pessoal mais profundo. Inclusive, o Jung notou essa questão, né, principalmente nos seus pacientes que tinham mais idade, que tinham questões ali, né, diferente dos mais jovens, menos relacionadas a esse movimento de expansão, de atingir uma meta objetiva, externa. Vou explicar melhor. Tem um livro do Jung, que aliás é muito bom, recomendo, chama A Prática da Psicoterapia, já fica aqui de dica. O Jung comenta nesse livro que se poderia falar aí de 2 tipos de psicologia. Uma, digamos, do amanhecer, que é relacionada a pessoas mais jovens, e outra aí do entardecer, que se refere àquelas pessoas, né, com mais de 40 anos, aí já na segunda metade da vida, que o Jung chama de metanoia. Nessa segunda metade da vida, na metanoia, geralmente a pessoa já trabalhou, já se relacionou, pode ter tido filhos, os educado, né, ou seja, já atendeu as demandas aí externas, sociais, de crescimento, de produtividade, né, enfim. Após isso, o que geralmente temos é o seguinte: a pessoa tem menos, né, essa demanda externa, e daí ela pode olhar mais para si, né, buscar o seu autoconhecimento, quem realmente ela é, né? E aí, naturalmente, ela vai ser convocada pela sua psique para olhar mais para essas questões, né? E além do trabalho com os pacientes que eu comentei, o Jung observava, né, a exploração que ele fazia do próprio inconsciente dele. E perceber também a integração de aspectos inconscientes da sua própria psique, né? Então, isso também corroborou para que ele chegasse aí nesse conceito de individuação. Então, para o Jung, o ser humano é orientado por um único impulso: ser capaz de se tornar a pessoa que ele realmente é. Se realizar como pessoa.
Assim, o objetivo de cada pessoa é elaborar o seu processo de individuação. É mais ou menos assim, é como se a gente fosse uma semente, né? E se você é uma semente de um ipê, você, se realizando, vai se tornar uma árvore de ipê, né? Capaz de dar flores da cor de ipê que você tem geneticamente. Se você é um pé de alface, você vai se tornar um belo pé de alface. E o como você vai se tornar o que você realmente pode ser mais ou menos, né? Depende do quanto você trabalha na direção daquilo que você é. Mas você, sendo um pé de ipê, nunca você vai ser uma bananeira. E isso precisa ser levado em conta, né? Esse processo de individuação, ele é como se fosse uma força dinâmica. A individuação é uma tendência inata de uma pessoa se tornar quem é por completo. Tomar consciência de quem a gente é. Em outras palavras, podemos dizer assim, que o Jung usou o termo individuação para falar sobre desenvolvimento psicológico. É uma jornada de autoconhecimento e integração dos diferentes aspectos da psique. O Jung descreve esse processo como a unificação entre o consciente e o inconsciente, levando ao desenvolvimento em direção ao self, de uma psique mais completa e autêntica. Pois é, e apesar de ser uma tendência, como já falamos, a verdade é que esse processo não é algo que acontece de forma automática, tá, gente? Ele precisa de um trabalho interno, um confronto com partes de nós mesmos que talvez a gente nem queira ver, como a nossa sombra, por exemplo, que são aspectos reprimidos na nossa personalidade. Então, é um processo complexo. A individuação nos desafia a integrar essas partes para que possamos viver de forma mais plena e em harmonia com o nosso verdadeiro eu. Nas palavras de Stein, a individuação pode ser compreendida como um conceito psicológico. Trata-se de uma ferramenta com duas funções primordiais. Primeira, oferece um modo de compreender e interpretar mudanças na psique individual e coletiva. E segunda, sugere um método para aumentar e desenvolver a consciência humana ao seu máximo e pleno potencial. Isso nas palavras de Stein, tá? É muito bacana. A gente também está usando para esse roteiro o livro do Jung, que se chama Jung e o Caminho da Individuação, né? Uma introdução concisa. Também é do Murray Stein. O Stein, aliás, né, eu sempre recomendo ele para quem está começando a estudar psicologia junguiana, principalmente aquele livro que a gente falou no começo, O Mapa da Alma, porque eu acho ele extremamente didático, né? Ele é simples, assim. E o Stein também tem esse livro que eu falei agora, né? Jung e o Caminho da Individuação. E aí, nesse livro, o autor mostra, né, que a individuação é um processo contínuo, como a gente já falou, né? Que começa na infância e se estende por toda a vida. E aí ele vai destacar que a individuação, gente, não é como que os jovens falam hoje? A vida não é um morango? Já ouviram essa expressão? Não, essa é nova. É dos jovens. tô ligada nos jovens. E aí o Stein destaca que a individuação não é esse caminho linear, tranquilo, passo a passo. Pelo contrário, né? É perrengue. É cheio de curvas e desafios. E claro que isso reflete a complexidade da nossa psique, né? Inclusive, o que vocês acham, né? Será que é possível uma pessoa não desenvolver-se no seu processo de integração? Será que isso pode acontecer? Eita, se pode, né? Eu acho que mais que possível, é muito fácil isso acontecer, né, Dani? Nossa. Primeiramente, a gente tem que ter ciência que a gente não vai atingir plenamente o processo de individuação, né? Conseguindo aí integrar todos os nossos conteúdos conscientes e inconscientes. Pelo menos não só em uma vida, né? Para termos ideia de como esse processo é complexo e profundo, olha só, né? O Jung, ele sugeriu aí 2 exemplos, né? 2 figuras aí como modelos arquetípicos desse ser humano que atingiu uma profunda realização espiritual e psicológica. Quem são esses modelos? Cristo e Buda. Olha que básico, né? Fácil. Super fácil. Exemplo nada, né? Super tranquilo de seguir. 2 pessoas, né, que, enfim, mudaram a história da humanidade. Então, assim, se essas 2 pessoas foram exemplos de individuação, quer dizer que a gente não precisa ter a pretensão de achar que em uma vida só a gente vai esgotar e vai ser uma pessoa individuada.
E no caso, né, daquelas pessoas que a gente comentou na pergunta anterior, das que não desenvolvem, né, o seu processo de integração, é importante também a gente perceber que essa pessoa, ela pode se manter não integrada, mas ainda assim, ser alguém que se desenvolveu bem aí na vida social, né, que foi um adulto funcional, digamos assim. A única questão é que ela terá vivido de uma maneira talvez um pouco superficial. Né? Em resumo, o processo de individuação pleno, na verdade, gente, ele é uma proeza. Um outro ponto importante que o Sten traz no livro do Mapa da Alma é sobre o mecanismo psicológico pelo qual a individuação acontece, tanto na primeira quanto na segunda metade da vida. É o que o Jung chamou de compensação. O Sten explica que na teoria junguiana o processo de individuação acontece por meio de compensação, que é uma forma que o inconsciente interage com o consciente. Em resumo, o inconsciente representa conteúdos compensatórios que equilibram e corrigem a unilateralidade do ego. Vamos ver como é que isso acontece. Levando-se em consideração que o desenvolvimento do ego é marcado por um instinto para que o ego se separe do inconsciente e se adapte ao meio ambiente, a gente tem como resultado uma cisão cada vez maior entre consciência do ego e a sua matriz inconsciente, de onde ele mesmo se originou. Nas palavras do Sten, a tendência do ego é para tornar-se unilateral e excessivamente confiante em si mesmo. Como já vimos, isso baseia-se no modelo arquetípico do herói. É aqui que o inconsciente começa a compensar essa unilateralidade. Agora, uma informação muito interessante. Sabem qual a principal maneira como essas compensações vão acontecer? Através dos sonhos. Afinal, é uma mensagem direta do inconsciente. E a função de compensação existe para trazer equilíbrio ao sistema psíquico. Os junguianos adoram, né? Quando falam, nossa, os sonhos. É justamente por isso, né? Porque eles vão trazer o outro lado da história, a compensação. Sim. Por isso que a gente acha, o sonho é tudo maluco, não quer dizer nada. Ele tá mostrando aquilo que precisa ser visto e que você não está conseguindo assimilar conscientemente. Mas de um jeito simbólico, né? E se a gente não entende a linguagem dos símbolos, a gente vai falar que não está sendo dito nada. Uhum. Mas tá. O Jung coloca que, com o tempo, muitas compensações que nós fazemos vão se somando e se convertendo em padrões. E esses padrões vão formar a base espiral do desenvolvimento para a totalidade, que o Jung chamou de individuação. Jung observou que tudo isso vai acontecer numa longa série de sonhos. Ou seja, é mais interessante a gente analisar os sonhos em série do que os sonhos separados. E quando a gente analisa uma série de sonhos de uma pessoa, a gente pode entender quais as compensações que o seu inconsciente está buscando. E, assim, qual direção do seu processo de individuação. Eu lembro, há uns anos atrás, eu tive uma série de sonhos, assim, com imagens masculinas, de uma determinada forma, de um certo padrão. Sempre um padrão muito pejorativo. E eu lembro de levar isso para terapia, e essa série de sonhos era muito o meu ânimo, assim. E aí, trabalhando, né, alguns anos isso em terapia, essa questão toda e tal, eu lembro que os sonhos começaram a mudar. De imagens masculinas, começou a ter imagens femininas. Era como se falasse, beleza, agora, né, trabalhamos essa questão, vamos para a próxima. Claro que não é tão simples assim, né, tô brincando, mas foi muito interessante como realmente uma série de sonhos trouxeram alguma coisa que precisava ser trabalhada aí no meu processo de individuação. Então. Bom, enfim, quando uma pessoa vive de uma maneira excessivamente orientada por uma perspectiva consciente, o inconsciente emerge com imagens, símbolos, emoções que trazem à tona os aspectos que foram deixados de lado, negligenciados, reprimidos da psique. Esse equilíbrio entre consciente e inconsciente é essencial para o desenvolvimento de uma personalidade completa. E a compensação, ela vai atuar como uma espécie de regulador. Por meio dos sonhos, das fantasias, dos sintomas, que muitas vezes sintomas neuróticos, o inconsciente oferece ao ego
A oportunidade de integrar esses conteúdos reprimidos ou desconhecidos. Assim, a compensação é um mecanismo pelo qual se alcança uma maior totalidade psíquica, uma vez que ela promove a integração de todas as partes da psique, que é o cerne do processo de individuação. Então, geralmente, a gente está com a perspectiva do ego orientada para uma direção, a gente vai para um lado, o inconsciente puxa para o outro. Aí a gente vai para uma direção, o inconsciente puxa para o outro. Para quê? Para a gente tentar chegar ao equilíbrio, né? Não quer dizer que o que o inconsciente está dizendo é o certo, ele está compensando. Então, se você está olhando muito para a direita, ele joga você para a esquerda. Não quer dizer que é para ir para a esquerda, né? Mas é para andar no meio. Precisa ter as forças contrárias. É bem aquela imagem do pêndulo, né? Assim, quando o pêndulo vai muito para um lado, ele precisa ir para o outro necessariamente, né? Para existir essa compensação. Acho que essa imagem do pêndulo ela é bem visual e ela ajuda a gente a entender como que funciona, né, no nosso inconsciente, assim, essa questão entre consciente e inconsciente e o desenvolvimento que a gente vai tendo a partir do equilíbrio, né? Da busca, não do equilíbrio em si, mas da busca pelo equilíbrio. E falando sobre equilíbrio, né, o Jung vai falar um pouco sobre as etapas do processo de individuação. Ele diz que o processo de individuação acontece em várias fases. Primeiro, temos a diferenciação do ego, que ocorre principalmente ali na infância, quando começamos a nos perceber como indivíduos distintos. E aí acho que tem muito isso que vocês estão falando do pêndulo, né? A criança tá, eu sou eu, não sou o outro. Estou começando a me diferenciar e acho que uma forma, né, bem característica de dizer dessa etapa é da criança fazendo birras ali, né? Ela não quer dizer que ela está sendo maldosa ou agressiva. Ela está aprendendo a se comunicar e está buscando o equilíbrio desse pêndulo ali, né? Sim, a falar o que ela quer, O que ela né? quer, ela também está tentando entender o que ela quer, né? E quando o ego se forma, então começamos a criar nossa identidade inconsciente e à medida que crescemos, entramos em contato com a sombra, que são aquelas partes de nós que preferimos ignorar, reprimir. E isso geralmente acontece mais intensamente na adolescência e na vida adulta, que também acho que na adolescência é bem representado por isso, né? Aquela adolescente que questiona, como a gente já falou em outros episódios, né? De o que eu quero, o que eu gosto, tá naquela dúvida, aqueles questionamentos e tudo mais, também tem essa busca por esse equilíbrio, né? Isso, então, geralmente acontece então na adolescência e na vida adulta e quando enfrentamos conflitos internos e questionamos nossos valores e crenças. Também pode aparecer nesses momentos, tá? E é nesse ponto que muitos encontram ou vivenciam aí aquela tal crise da meia-idade, o que o Jung descreve como a oportunidade para o indivíduo revisar sua vida, buscar um sentido mais profundo, né? Repensar possibilidades. E isso leva à próxima fase, que é a integração dos aspectos da psique, como a ânima e o ânimos, que são os componentes masculino e feminino dentro de cada um de nós. Mas, enfim, todo esse processo, gente, culmina na realização do self, que é o objetivo final da individuação. O self é a totalidade da nossa psique, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Quando integramos todos esses aspectos, a gente se torna mais inteiro e autêntico. Muito bom. E agora trazer uma reflexão aí. Você consegue compreender a relação entre análise junguiana e individuação? Né? Qual será essa relação? Basicamente, gente, a análise junguiana ela tem como objetivo, como a gente já falou algumas vezes, apoiar o paciente no seu processo de individuação. Resumidamente é isso, né? Afinal, ela busca ampliar a consciência dos fatores que influenciam a maneira como a pessoa se relaciona com a totalidade de suas experiências psicológicas, né? Interpessoais, sociais, enfim. Uma vez que o Jung ele compreende a psique como representante da totalidade consciente e inconsciente, o processo analítico ele vai ter como intenção trazer esses fatores, né? Tanto pessoais quanto coletivos, enfim, à luz da consciência, possibilitando assim que o paciente sinta com mais clareza quais forças estão em ação na sua vida. Agora vamos trazer isso para a vida cotidiana. Como vocês acham que o processo de individuação impacta a nossa vida diária? Especialmente num mundo tão complexo e superficial como o de hoje. O que vocês acham, meninas? Paty, o que você acha?
Bom, eu diria que a individuação nos ajuda a viver com mais autenticidade e propósito, né? Quando a gente se conhece de verdade, a gente tem a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas, que estão alinhadas com o que a gente acredita, com os nossos valores, é o que realmente vai importar para nós, né? Em vez de seguir só o que a sociedade espera. Mas eu acho que esse é o mais difícil, né? A gente acaba se conduzindo muito pelo que os outros dizem, pelo que a sociedade impõe. Fica difícil de saber o que é meu, o que é do outro. Acaba se confundindo, mas que seria importante que a gente conseguisse fazer esse movimento de diferenciação, né? Para buscar os nossos valores e a nossa forma ali de escolher e de se posicionar. E isso também nos dá uma base mais sólida, né? Inclusive para lidar com os desafios da vida. Quando a gente passa pelo processo de individuação, a gente acaba desenvolvendo uma resiliência interna, né? Vamos chamar assim. Porque a gente vai estar em contato com o nosso self. E aí a gente não vai deixar se abalar tão facilmente por fatores externos, né? Pois é. É por isso que a individuação é tão importante para o bem-estar emocional, mental. Não é só alcançar uma idealização, né? Uma perfeição idealizada, mas é sobre abraçar a nossa própria totalidade, com as suas luzes e com as suas sombras. E é uma jornada que faz com que a gente leve uma vida mais significativa, né? As coisas precisam fazer sentido. Sim. Vamos lá para as dicas. Um filme que exemplifica muito bem tudo isso que a gente conversou sobre o processo de autoconhecimento e se relaciona com o conceito junguiano de individuação é o filme O Labirinto do Fauno. É um filme de 2006, dirigido por Guillermo del Toro. A protagonista, ela se chama Ofélia e embarca numa jornada de descobertas que a leva a enfrentar vários desafios, escolhas morais e confrontos com a sua própria psique. Muito semelhante, então, aos passos que a gente viu aqui da individuação. Ela precisa lidar com o inconsciente dela, representado ali pelo mundo mágico que ela encontra, enquanto tenta integrar a sua realidade e as suas fantasias. O Labirinto do Fauno é um exemplo de forma poética e visual do que o Jung descreve na psicologia analítica como uma jornada que é heróica, cheia de desafios simbólicos e de confrontos com o inconsciente. O que isso significa para você? Muito bem. E de trilha sonora, de poesia, nossa parte artística, a gente trouxe novamente uma música muito bonita, muito bonita. É uma das minhas letras favoritas, inclusive. É do Almir Sater e do Renato Teixeira, que se chama Tocando em Frente. Como é muito mais agradável ouvir a música do que a minha voz falando, recitando, a gente vai colocar a música no final do episódio. Para quem tiver no Spotify aí, vai conseguir ouvir, tá bom? Super vale a pena ouvir essa música. A letra é uma poesia, realmente, é linda. É maravilhosa. E conte-nos mais sobre como você está apreciando ou pensando sobre o nosso podcast, o que você está gostando, o que você não está gostando, sugestões. Escreva para a gente no podcast junguiando@gmail.com ou então pelo site psicologiajung.com.br. No site tem as nossas atividades de estudo, as atividades que a gente realiza, tá? Compartilhem esse episódio com alguém que você acha que vai gostar, que vai achar interessante. E esse foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e a curadoria da Daniele, Maiara e Patrícia, e a edição de som do Kleber Zumiotti. Até mais, gente, e até a próxima. Até mais! Beijo, tchau, tchau.